Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Resolução de Questões, Contabilidade Gerencial e Contabilidade de Custo. Aula esta dedicada a você, que é aluno universitário, para você que está se preparando para concurso público e para você também que quer se aprimorar um pouco mais nesses conhecimentos. Videoaula 9, né? Importância vital. Vamos à nossa agenda, né? Então, vamos lá. Na verdade, esta videoaula contempla 8 questões abordando os diversos assuntos relevantes de contabilidade de custos, contabilidade gerencial. Né? Eu só queria fazer um alerta para vocês, se você já domina esse assunto, já tem algum conhecimento, é muito importante assistir essa aula. Caso contrário, recomendo que primeiro assista às aulas teóricas sobre esses assuntos. As aulas teóricas de custo, que nós temos no nosso canal do professor Antônio Mercedes, e aulas também de contabilidade gerencial, né? Senão pode ficar muito difícil para você entender essas questões. Questões essas que muitas delas caíram também em concurso, né? Se você está gostando dessas aulas e das outras aulas da série, deixe seu like, inscreva-se e, principalmente, compartilhe nas suas redes sociais. É importante que você divulgue com seus amigos, que mais pessoas sejam beneficiadas com esse conhecimento, né? Vamos às nossas questões. Primeiro, é incorreto apontar como custo de conversão? Primeira coisa importante aqui, o custo de conversão. Né? Quer dizer, temos lá uma aula sobre isso, né? Aula de custo. Então, custo de conversão. Então, custo de conversão é tudo aquilo que você vai utilizar para a produção ou confecção de um bem, exceto matéria-prima ou material direto, como querer chamar. Né? Então, custo de conversão o incorreto seria a letra E, matéria-prima. Todos os demais são custos de conversão ou custo de transformação. Né? Essa questão até é uma questão muito fácil, né? A questão desse você não deve errar na prova. Né? A relação entre variação de lucro líquido e variação de vendas na empresa por o quê? Né? Então, se eu tenho uma relação entre variação do lucro líquido e variação de vendas, na verdade, eu estou expressando uma fórmula que explica uma alavancagem. Nós vimos lá na aula teórica. Agora, que tipo de alavancagem é essa? Né? Então, operacional, é financeira, é total, é elevação de custo ou é margem de segurança? Veja, se expressa uma alavancagem, não pode ser elevação de custo nem margem de segurança. Então, logo de cara, essas duas letras D e E estariam exclusivas, né? Excluídas da solução. Então, na verdade, elas representam uma variação que é a alavancagem total. A alavancagem total é expressa por variação do lucro líquido, variação de vendas. Inclusive, nós vimos essa aplicação dessa fórmula em algumas questões já em outras videoaulas deste canal, né? Vamos mais agora uma outra questão, a questão 2, né? A questão 3. Determinada indústria que produz dois tipos de produtos identificou em agosto de 2019 um custo indireto de 500 mil e as seguintes informações. Então, de cara, você tem um custo indireto e as seguintes informações. Produção e venda, custo unitário, rateado em função do custo direto. É correto afirmar que os custos totais unitários dos produtos serão aí A, B, C, D e E. Né? Então, a importância vital que o custo direto é rateado pelo total do custo direto. Né? Então, a importância vital de cara, nós calcularmos primeiramente, né, essa base de rateio aqui, que é o custo total direto. Né? Então, solução, produto 1, produto 2. Então, o custo direto do produto denuncia 5 mil, foram produzidos, vezes 24 por unidade, 120 mil. Produto 2, você tem 8 mil unidades, 25 a unidade, são 200 mil. Então, o total aqui me dá 320 mil. Né? Então, 320 mil é a base de rateio. Se eu dividir 120 por 320, vou achar 37,5, a participação do produto 1 no custo direto total. Se eu dividir 200 por 320, vou encontrar 62,5% de participação direta do produto 2 no custo direto total. Né? E aí, meu custo direto 500 mil, simplesmente eu vou aplicar 37,5% de 500 mil, dá 187.500,
e 62,5% de 500 mil dá 312.500, né? Então, se eu quero saber exatamente, trabalhar, quer dizer, custos totais unitários, eu preciso agora pegar esses valores que eu calculei e dividir pela quantidade produzida. Então, 187.500 dividido por 5.000 e 312.500 dividido por 8.000, que foi a produção do produto 2. E aí eu sei que meu custo indireto unitário, baseado na forma de rateio que ele pediu, né, o rateio em função do custo direto total, é 37,50 e 39,06. Observe que a questão já dá o custo direto unitário, né? Então, o custo direto unitário já foi dado, 24 e 25. Então, agora fica fácil de você entender por que a gente vai assumir esses dois valores. Então, a gente já sabe de antemão que 24 vem para cá, 25 vem para cá, né? Tranquilidade, isso aqui. E a gente sabe logo de antemão que meu custo direto total seria 37.500 mais 24, 65,50, 39,60 mais 25, 64,06. Então, eu tenho aqui os dois custos diretos, que é a letra D. A letra D é 61,50 e 64,06. Né? Então, aí é uma questão interessante, que trata de custos indiretos, rateados, né? Também nós temos uma aula sobre isso, né? Sobre custeio variável. A gente tem uma aula sobre rateios de um modo geral, como deve ser feito, né? E assim por diante, lá na videoaula de custo, né? A questão seguinte é a questão 4. Ele diz, quando a margem de contribuição total cobre todos os custos e despesas fixas de um período, mais o custo de oportunidade do capital investido, é porque foi atingido o quê? E a gente viu que na aula teórica nós temos vários pontos de equilíbrio. O equilíbrio contábil, tem o equilíbrio econômico, tem o equilíbrio financeiro, né? Tem intervalo relevante, aquele intervalo que são considerados as variações, e tem o custo de oportunidade, aquele custo que você, evidentemente, às vezes deixa de obter em função de ter aplicado em outro investimento, né? Tá? Então, veja, como ele está tratando aí, evidentemente, tratando especificamente de ponto de equilíbrio, essa questão, né? É muito fácil entender que ela só pode ser a letra A, a letra C ou letra D. Mas veja, como eu estou tratando de custo de oportunidade, o único ponto de equilíbrio que leva em consideração esse adicional, que é o custo de oportunidade ou o lucro que eu desejo e assim por diante, só pode ser a letra C, ponto de equilíbrio financeiro, né? O ponto de equilíbrio contábil é aquele que você não tem nem lucro, nem prejuízo. E o equilíbrio financeiro é aquele quando você, evidentemente, tira de tudo aquilo que, de um modo geral, não passou pelo resultado da empresa, né? Então, a resposta correta seria ponto de equilíbrio econômico, né? Interessante. Se você está gostando dessa aula, gostou das anteriores, deixe seu like, inscreva-se, compartilhe nas suas redes sociais. Questão 5. Em abril de 2019, a empresa TFG vendeu 187 mil unidades de um único produto, com um preço de venda unitária de 25, custo variável de 6 e despesa variável de 1,50. O valor do custo fixo foi 980.500 e as despesas fixas foram 50% dos custos fixos, né? Então, a partir dessas informações, qual a margem de segurança em abril de 2019 foi aproximadamente de quanto, né? Então, a margem de segurança está aí. Nós temos, evidente, uma videoaula que trata de margem de segurança, né? Então, solução. A primeira coisa que eu vou fazer é saber quais são os custos de despesas fixas. Então, o custo fixo foi dado, né? Importância vital a gente ter esse conhecimento logo de cara, né? Que o custo fixo foi dado. Então, ele deu aqui 980.500. As despesas fixas, ele falou aqui, 50% dos custos fixos, 50% de 980.500. Então, totaliza aqui um valor de 1.470.000, né? Esse 1.470.000 é justamente o custo fixo total, custo de despesas fixas total. Qual é o PEC, o ponto de equilíbrio? A gente viu também na aula teórica que o ponto de equilíbrio é o CDF sobre a margem de contribuição, o ponto de equilíbrio econômico.
Então, a gente começa a perceber que, para eu calcular a margem de segurança, a primeira coisa que eu tenho que me preocupar é calcular este ponto de equilíbrio, né? Este ponto de equilíbrio é que é importante. Só lembrando aqui um pouco da aula teórica, né? Nós temos aqui o gráficozinho que demonstra isso, né? Nós temos aqui o custo variável, custo fixo, aqui o variável, aqui nós temos a receita, e nessa interseção aqui nós temos o ponto de equilíbrio contábil, né? Nesse ponto aqui eu não tenho nem lucro, nem prejuízo, né? Não tem nem lucro, nem prejuízo. Então, essa fórmula aqui é importante, né? O CDF dividido pela margem de contribuição, né? E vamos lá, aplicar agora. Margem de contribuição seria o preço de venda unitário menos o custo de despesa fixa variável unitário. Então, 25, que é o preço que foi dado, menos 6, que é o custo variável, menos a despesa variável de 1,50, então dá 17,50. Então, nós já temos agora, nesse momento, o valor correspondente à margem de contribuição unitária, 17,50. Né? Nós temos já o custo de despesa fixa total e agora nós calculamos a margem de contribuição. Então, ainda agora nós estamos aptos a calcular o ponto de equilíbrio, né? Esse pontinho aqui, né? Seria 1.470.000, que é esse total, dividido por 17, dá 84,042 e mais aí alguns casas decimais, né? Então, a gente começa a perceber que a margem de segurança seria as vendas atuais sobre as vendas do ponto de equilíbrio, dividido pelas vendas atuais. Então, eu não posso produzir 84.042,32 de um produto, né? Então, na verdade, eu vou produzir 84.043. Se eu colocar para menos, eu vou ficar abaixo do ponto de equilíbrio. Então, tem um pouquinho a mais. Então, na verdade, arredondando, seria 84.043 dividido por 187.000, que é as vendas atuais. Aqui a aplicação de fórmula, né? Então, dá 0,5506, e se você observar, isso é 55,06%, que é, na verdade, a letra B, né? Letra B, 55,6%, né? Está aqui até, evidentemente, é 0,5, aqui é 0,5, né? Então, 55,05%, né? Então, a gente começa a perceber que, para eu entender um pouco sobre a margem de segurança, eu preciso calcular primeiro o meu ponto de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio, como ele fala aproximadamente, então 55,05, esse aqui é muito próximo, né? O arredondamento aqui é que fez isso, né? Então, a letra B é que é a solução. Mais uma questão importante. Observe as informações apresentadas, né? O cara pegou outubro de 2019 e colocou gastos, comissão de vendedores, compra de equipamento da fábrica, e saiu enumerando aí uma quantidade imensa de itens correspondentes a gastos em outubro de 2019. Tá? Nesse caso, né, o examinador está querendo aferir o seu conhecimento com relação a cada item desse. Né? Sabemos que o resultado do período é apurado pelo custeio por absorção, custeio por absorção, quer dizer, o resultado do período é apurado por custeio por absorção, não é custeio variável, nem custeio marginal, no caso. O valor total do custo de produção, ok, é o que ele pede, né? O valor total do custo de produção será de, aí vamos lá, aí ele bota lá, 94.788, 144.090, e vai por aí afora até a letra E, que é 169.488, né? Então, é custeio por absorção. Então, ele quer saber o valor do custo de produção. Né? Como é que eu vou fazer essa solução? A primeira coisa é eu entender o que é o CPP, o custo de produção de um período. Nós temos uma aula que fala sobre isso detalhadamente. Mão de obra, material direto, mais CIF. Então, você começa a observar que mão de obra nós temos já aí, especificado, né? Se você olhar a mão de obra aqui, já tem um item específico, como salário dos funcionários da fábrica. Né? Eu vou até grafar aqui para ficar mais fácil de você entender, né? Salário dos funcionários da fábrica, já tem aqui, mão de obra direta. Material direto também ele já dá aqui, ó, porque ele dá aqui, ó, matéria-prima consumida, né? Aqui. E o CIF não, o CIF ele não tem de imediato, você vai ter que calcular somando mais de um item desse, né?
Então, eu preciso conhecer o que é o CIF. E a gente começa a perceber que depreciação de equipamento de produção, energia elétrica da fábrica, mas também seguro da fábrica, tudo isso faz parte de custo indireto de fabricação, custo indireto de produção, ok? E aí eu começo a levar em consideração que meu CIF seria 850, mais 5.438, mais 18.000, né? Então, somando isso, dá 24.288. E meu CPP, ou seja, custo de produção do período, seria mão de obra, que nós já tínhamos, ou o material direto já tinha, mais o CIF foi calculado, né? Então, 142.188. E aí é letra C, né? Uma questão até fácil, né? Que você pode errar numa prova, mas não deve, né? Porque são questões fáceis que às vezes correspondem ao diferencial na sua aprovação, né? De suma importância você entender isso aí. Então, vamos mais uma questão importante nesta videoaula de custo e contabilidade gerencial. A confeitaria Doce Fino apresentou em 2020 uma redução de 7% em seu resultado. A empresa identificou que o motivo estava no custo variável elevado, né? Então, a empresa já fez análise, já viu que o problema estava no custo variável elevado, né? E aí, o examinador vai testar você no seguinte sentido, né? De você entender o que é custo variável, né? Nesse tipo de negócio, é considerado custo variável o quê? Salário do administrador, depreciação do equipamento, o gasto com o contador, aluguel de infraestrutura, consumo de farinha, né? Observe, o que é o custo variável? É aquele que varia em função da produção. A gente viu isso na aula teórica, né? Que lá tem até exercício de assimilação e de fixação. Quanto mais eu gasto, mais, evidentemente, quanto mais eu produzo, mais eu vou gastar, né? Ou seja, mais eu vou ter custo variável correspondente. Lembrando que gasto pode ser, evidente, custo, despesa, né? É o investimento, de uma maneira genérica, chamando gasto. Mas, nesse caso específico, ele quer custeio variável. Então, desses itens, o único que varia em função da minha produção é exatamente o consumo de farinha. Quanto mais eu produzo, mais eu vou gastar farinha, né? Então, a questão é belíssima, tratando de custeio variável, né? A questão 8, o sistema de custeio que atribui apenas os custos de despesas variáveis aos produtos ou serviços é denominado que tipo de custeio, né? Interessante essa questão, né? O ABC, baseado em atividades, absorção, marginal ou de segurança. Observe, o custeio variável é também chamado mais modernamente de custeio marginal, né? Então, marginal. Ou seja, tem uma variação em função da margem de utilização dos custeios variáveis, dos custos variáveis. Então, a única letra que pode ser é a letra D, né? O custeio marginal ou variável, como quero saber, o ABC não é, baseado em atividade também não. A absorção também não, e de segurança muito menos, né? Não tem custeio de segurança, né? Então, a letra E, praticamente, se você estiver por dentro do assunto, você automaticamente já excluiria do seu rol de possibilidades de solução, né? Então, aí nós vimos 8 questões importantíssimas sobre contabilidade geral e contabilidade de custo, e com as soluções, e mais ainda esse cabedal teórico, né? Um resumozinho de cabedal teórico para embasar a solução que foi apresentada, né? Então, as fontes de referência para isso seriam as videoaulas do canal do professor Antônio Becede, né? Canal do Conhecimento no YouTube, né? Então, se você gostou dessa videoaula, deixe seu like, é importante, inscreva-se no canal, é importantíssimo se inscrever para você receber todas as atualizações do canal, né? E também compartilhe nas suas redes sociais. É de importância vital que você compartilhe isso com mais pessoas. Agradeço desde já a sua atenção e aguardo você em mais uma videoaula.